Agora sim. A crítica que a doutrina faz, com razão, em relação ao artigo 140, parágrafo 3º, que é a injúria preconceituosa, chamada de injúria com preconceito, em relação à pena. Né? O que eles entendem? Pode ver que a injúria ela é apenada com detenção de 1 a 6 meses. Depois nós temos a injúria vias de fato ou violência, que pode resultar até em lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima. Ela tem como pena também detenção de 3 meses a 1 ano. E na injúria preconceituosa, ela passou, ao invés de detenção, a pena de reclusão de 1 a 3 anos, que é a correspondente, gente, à pena para o crime de homicídio culposo, para você ter uma ideia. Então, o que se tem é que haveria necessidade, sim, de termos qualificadora, de termos uma pena mais elevada, mas entenderam que a pena estabelecida na injúria preconceito, ela é muito elevada. Ela está no mesmo patamar de um crime de homicídio culposo, onde há morte. Ainda que culposa, ainda há morte. Então, a crítica que se faz não é de que a injúria seja qualificada, é que a pena estabelecida é muito alta. E percebam vocês que houve uma alteração, inclusive, da possibilidade dos regimes a serem aplicados, porque nas penas da injúria qualificada no parágrafo 2º, ela continua como na injúria do caput, detenção. A detenção, vocês sabem que o regime mais rigoroso seria o semiaberto, depois progredido para o regime aberto. Quando você fala em reclusão, você pode impor a pena de regime fechado, para depois progredir semiaberto e aberto. Então, a crítica que se faz é, primeiro, a natureza que se estabeleceu, reclusão, e segundo, a quantidade de pena estabelecida, que é semelhante a um crime de homicídio culposo. Então, os críticos fazem referência a isso, que o legislador se equivocou quando estabeleceu uma pena mais elevada. Deveria ter pena mais elevada, mas não da forma como foi estabelecido. Isso é a crítica. No mais, obviamente que se justifica plenamente que você tem uma figura qualificada em razão desse tipo de preconceito. Segundo ponto que a gente tem que abordar com vocês também é a diferença entre a injúria e o crime de racismo. Né? Percebam vocês, a gente assiste muitas vezes na televisão situações, por exemplo, em jogo de futebol, de atletas que são injuriados, chamados de macacos, chamados de baianos, chamados de, enfim, de várias situações que refletem a sua origem, religião, a questão da raça, cor, enfim. E às vezes você vê lá medidas, a prisão por crime de racismo. O cidadão está sendo processado por crime de racismo. Já houve até situação em que o cidadão foi preso dentro de campo, teve até um time estrangeiro, salvo engano, uma vez que foi feita a prisão do jogador pelo crime de racismo. O que a gente tem que separar, e aí é uma confusão que se faz, a mídia principalmente, e às vezes até na hora da lavratura da ocorrência, é que esses casos em tese que se colocam, muitas vezes não estão se referindo ao crime de racismo, né? E sim a chamada injúria preconceituosa. Existe uma diferença. O crime de racismo ocorre quando há segregação, quando você está limitando, impedindo a pessoa, em decorrência da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, o que seria o racismo? Eu não permito que o cidadão utilize do mesmo transporte público. Eu não permito que ele utilize da entrada principal. Eu não permito que ele utilize de um elevador específico, em razão daquela condição, né? Diferente do crime de injúria racial, onde há uma ofensa fazendo referência a esses elementos, da raça, cor, etnia, religião, origem, e aí acrescentaram condição da pessoa idosa, Estatuto do Idoso e o portador de deficiência. São leis alteradas em 2003. Então, e a pena foi alterada em 97. Então, isso que nós temos que separar. Digamos, num caso específico, que fizeram com um atleta no campo de futebol, né, oferecendo para ele uma banana, fazendo referência a xingamento macaco. Isso, gente, não estou dizendo que torna o fato menos grave ou mais grave. O que a gente tem que discutir tecnicamente qual é o crime que foi praticado, para que a gente não erre na capitulação.
né? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, não se tratava de crime de racismo. O que a imprensa não faz é depois noticiar e mostrar que esse inquérito, esse processo não foi dado início por denúncia por racismo, ou se eventualmente foi, não será condenado por isso, porque o delito ali seria a injúria racial, a injúria preconceituosa. O racismo é segregação, é você impedir, em decorrência de uma dessas situações, que o cidadão faça ou deixe de fazer algo. Ele está sendo segregado. Isso é racismo. Então, quando eu estou dando exemplo do que aconteceu em Campos, essa ofensa é injúria, porque você está fazendo referência à raça dele, à cor, para injuriar, para ofender a dignidade e o decoro dele, a honra subjetiva, certo? Então, é importante que a gente tenha uma distinção entre o crime de racismo e o crime de injúria com preconceito, né, com referências à raça. Né? Isso é importante. Então, nesses que eu estou mencionando para vocês, tive um caso uma vez que eu vi na televisão que a patroa foi presa pelo crime de racismo quando, em discussão com uma funcionária que trabalhava com ela, com a empregada doméstica, ela chamou de baiana vagabunda, no sentido de que não prestava porque não sabia trabalhar porque era uma baiana. Foi presa por racismo. Apareceu na televisão e tal. Não é crime de racismo. Né? O que existiu ali foi um crime contra a honra, um crime de injúria com utilização de elementos referente à origem. Né? Então, não dizia respeito à segregação. É diferente do cidadão falar, não, aqui eu não emprego o nordestino, aqui eu não deixo entrar o negro, aqui eu não deixo entrar o pederasta. Enfim, isso são racismo. Essas situações de segregar é racismo. Quando você utiliza elementos referente à raça, cor, etnia, religião, aí é crime contra a honra, crime de injúria. Então, essa é a abordagem que nós temos que fazer. Então, o que acontece? É um elemento que se tem a mais, por isso uma qualificadora, onde a ofensa, o agente fala assim, baiano, seu baiano, vagabundo, né? Seu ateu, sua testemunha de Jeová, quando você faz referência à religião, origem, de onde veio, ou decorrente da condição da pessoa portadora de deficiência, seu manquetolas, né? Você não serve para nada, né? Isso tudo faz com que o agente responda por injúria com preconceito. Então, não tem muita explicação em relação a isso, é apenas demonstrar que é uma injúria qualificada e ocorre quando essa atribuição de qualidade negativa, o agente, para praticar o delito, se utiliza de elementos referentes a essas situações mencionadas. Raça, cor, etnia, religião, cor da pele, né? Etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Alguma dúvida aqui, gente? Bom, vocês viram como é que dispõe o artigo. Nós tivemos aqui, o legislador trabalhou com os três tipos penais de forma isolada. Ele tratou da calúnia no 138, da difamação no 139 e da injúria no 140. E, obviamente, que existem várias disposições comuns relacionadas a aumento de pena, que se refeririam a todos os crimes. Mas, para que não fosse ficar repetitivo, ou até trata da questão de natureza da ação penal e tudo mais, para que não ficasse repetitivo, o que o legislador fez? Ele preferiu estabelecer os tipos penais, calúnia, difamação e injúria, com alguma peculiaridade em relação a algum deles, vocês dizem que tem causa de aumento, mas aquilo que poderia ser aplicado a todos os crimes, né, institutos da retratação, do pedido de explicação, de alguma causa de aumento de pena, ele preferiu tratar em disposições comuns, porque senão o que aconteceria? Ficaria repetindo isso sempre no 138, sempre no 139, sempre no 140. Então, isso ficaria várias situações sempre repetindo. Então, ele tratou, vocês viram a estrutura lá, no 138, caluniar alguém, depois ele coloca na mesma pena incorre quem, e exceção da verdade. Na difamação, vocês viram, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
E no 140 que tem alguma coisa a mais que seriam as injúrias qualificadas, porque são injúrias específicas, são figuras qualificadas específicas ao crime de injúria, né? Mas imagine vocês se eles estivessem colocando assim, causa do aumento de pena quando for praticado quando o presidente da República. Ele vai fazer isso no 138, 139 e no 140. Causa do aumento de pena quando for funcionário público. 138, fica repetindo. Então, o que ele fez? Preferiu trabalhar com os tipos secos. E como são tipos penais da mesma espécie, ou seja, são crimes contra a honra, ele preferiu criar chamadas disposições comuns. E aqui ele vai estabelecer algumas disposições que são comuns para todos os crimes contra a honra e algumas que se referem a pelo menos 2 crimes contra a honra. Então, nós vamos ter tipos penais que vão fazer referência, situações em que vão fazer referência aos crimes previstos nesse capítulo, como é o artigo 141, e depois vocês vão verificar que tem determinadas situações em que ele faz referência a um ou outro delito. Por exemplo, aqui no 143, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação. Então, essas disposições comuns, elas, em tese, se referem aos tipos penais que nós já tratamos, mas que, para não ficar repetindo tipo na calúnia, na difamação e na injúria, ele criou esse dispositivo, disposições comuns. Então, vamos lá. Diz o artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Então, percebam que aqui nós temos uma causa de aumento de pena, porque a pena foi aumentada de forma fracionada para todos os crimes. Então, não havia necessidade de ficar repetindo isso na calúnia, na injúria, perdão, na calúnia, na difamação e na injúria. Aqui já está dizendo, as penas combinadas neste capítulo. Qual capítulo, gente? Capítulo dos crimes contra a honra. Aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes, os 3 crimes. Então, isso aqui é uma causa, essas aqui serão causas de aumento de pena que serão aplicadas aos 3 delitos: a calúnia, a difamação e a injúria. Então, se tiver uma dessas, eu vou conjugar o artigo 138 combinado com o artigo 141. Porque aqui se refere aos 3 delitos, tanto calúnia, difamação e injúria. O que é causa de aumento de pena? É uma circunstância, é algo a mais. Então, é aquilo que se... O que levou... Como tem algo a mais, o legislador entendeu que o fato é um pouco mais grave. Então, vamos aumentar a pena de 1/3 de qualquer dos delitos previstos no capítulo. Então, quando a calúnia, difamação e injúria, né, forem praticadas, né, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, aqui está se referindo, obviamente, ao sujeito passivo. Ou seja, calúnia, difamação e injúria praticadas contra, quando o sujeito passivo for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, terá um aumento de pena. Entendeu o legislador? Assim, por conta da função exercida por essas pessoas. Inciso 2º também se refere ao sujeito passivo. Ou seja, quando a calúnia, difamação e injúria forem praticadas contra o funcionário público em razão de suas funções, aumenta-se a pena de 1/3. A rigor, não precisava falar do presidente da República lá em cima, porque, para efeito penal, presidente, governador, juiz, promotor, são funcionários públicos. Não são só... No direito administrativo, você coloca agentes políticos, diferentes da categoria de funcionários públicos. Isso lá no direito administrativo. Para efeito penal, todos somos funcionários públicos, né? Então, percebam, mas ele fez referência lá ao presidente da República porque ele também incluía ali os chefes de governo estrangeiro. E no chefe de governo estrangeiro, tanto faz o tipo de regime de governo estabelecido. Se é primeiro-ministro, se é presidente, se é um rei, se é a rainha, se é... Enfim, não importa. É o chefe do governo estrangeiro, está lá no inciso 1º. Então, estabeleceu-se que se a vítima for funcionário público e a ofensa for em razão das suas funções, a pena será elevada em 1/3. Entendeu? O legislador que tem que apenar de forma mais severa, porque essas pessoas, quando estão sendo ofendidas em qualquer dos delitos contra a honra, estão, de alguma forma ou outra, representando o Estado. Então, a pena tem que ser mais elevada. Inciso 3º já não se refere ao sujeito passivo, mas sim à forma como o delito é cometido, porque os seus efeitos geram mais consequências, geram mais prejuízos à vítima. Ou seja, disse aqui que a pena também será elevada em 1/3 se qualquer dos delitos for praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia
da difamação ou da injúria. Ou seja, forma que facilita a divulgação, panfletos, WhatsApp, agora com as mídias, porque na época que isso foi estabelecido não existia, mas é perfeitamente interpretado dessa forma. Ou seja, essa forma, gente, por que entendeu várias pessoas, o meio que facilita? Porque a consequência do delito trará mais prejuízo para o sujeito passivo, não no que diz respeito ao aspecto material, mas a ofensa à reputação dele ou a própria ofensa à honra subjetiva. Porque está na presença de mais pessoas, isso vai facilitar o que muitas pessoas tomem conhecimento a respeito das ofensas, né? Então, quando você fala a presença de várias pessoas, nós temos que entender o que é a presença de várias pessoas. O legislador não estabeleceu o que são várias pessoas aqui para nós, mas é feita uma interpretação de forma contextual, entendendo e chegar à conclusão, tanto a doutrina como a jurisprudência, que várias pessoas, eu entendo que são pelo menos 3 pessoas. E por que chegaram a esse entendimento? Porque quando o legislador quer se referir a 2 pessoas, ele faz isso de forma expressa. Como nós já vimos em alguns crimes, fala quando praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. Quando o legislador quer se referir a 4 pessoas, ele coloca mais de 3 pessoas. Então, fazendo essa análise dos tipos penais, quando o legislador faz referência à quantidade de pessoas, ele faz isso de forma expressa, quando ele fala 2 ou mais, ou quando ele quer 4, ele fala mais de 3, a doutrina e jurisprudência interpretaram que na presença de várias pessoas, é pelo menos 3 pessoas. 3 ou mais pessoas. Certo? Então, aqui fica estabelecido que são 3 pessoas ou mais, e o meio que facilita a divulgação é através de panfleto, através de jornal, através de WhatsApp, rede social, ou seja, porque o efeito dessa ofensa vai expandir, vai atingir, vai causar mais dano à imagem do sujeito passivo. Por isso que houve a determinação de alteração de aumento de pena. No inciso 4º, volta novamente a questão do sujeito passivo, né? O Estatuto do Estatuto do Idoso, dando tratamento especial sempre às pessoas maiores de 60 anos, e também existe também a questão do deficiente, do portador de deficiência, o legislador estabeleceu, quando qualquer das ofensas, calúnia, difamação e injúria, for contra, e aí percebam, não está fazendo referência à idade, à deficiência, for contra, ou seja, o sujeito passivo é uma pessoa maior de 60 anos, ou portadora de deficiência, né? E diz aqui, exceto nos casos de injúria. E eu explicarei daí mais adiante. Então, a primeira explicação aqui é que não é referência à idade, não faz referência à deficiência. Basta que seja praticado contra a pessoa maior de 60 anos. Eu posso estar chamando de seu bosta, seu merda, seu idiota, seu burro, não tem referência à idade, mas a vítima é maior de 60, existe aumento de pena. A mesma coisa ocorre em relação ao portador de deficiência. Basta que seja portadora de alguma deficiência, que isso vai acarretar a alteração da pena, independentemente de você estar fazendo referência à deficiência. Basta que seja. Por que colocou exceto no caso de injúria? Porque nós estamos diante de uma causa de aumento de pena relacionada, em tese, aos 3 delitos. Então, tem a pena do base, aumenta a pena de 1/3. Foi excluído propositalmente a injúria, não que, obviamente, não fosse grave você injuriar ou uma pessoa de 60 ou portadora de deficiência, porque vocês viram que no artigo 140 isso já era uma qualificadora. Então, seria 2 vezes punição, elevando a pena pela mesma situação. Na injúria, vocês viram que basta aqui, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nós temos aqui uma qualificadora, de forma que o legislador preferiu, portanto, excluir, porque já existe uma figura qualificada no crime de injúria. Por isso que se refere apenas à calúnia ou à difamação. E a última prevista aqui, no parágrafo no 141,
é a prevista no parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Né? Então, perceba que continua sendo uma causa de aumento de pena, tendo em vista que nós estamos aplicando a pena em dobro a necessidade de uma conta, ainda que simples. E qual é o motivo? É a mesma, gente, que se fizeram lá no homicídio. Por que estão punindo de forma mais severa? Porque são pessoas que estão recebendo algum tipo de recompensa ou promessa de recompensa para falar mal de outras pessoas. Quem está falando não tem nada contra o indivíduo. Está recebendo dinheiro. Aquela situação torpe, no sentido de que o cidadão está sendo pago para denigrir a imagem de terceiro. Então, o legislador estabeleceu o que aquele cidadão está falando mal de outro, para denegrir. É muito usado, gente, em questões políticas, né, em questões eleitorais, ou seja, o cidadão ele não tem em si nada contra o indivíduo, às vezes nem conhece, mas ele recebeu dinheiro para quê? Para espalhar notícia contra o indivíduo, para denegrir a imagem daquele indivíduo. Então, pelo fato de estar fazendo isso, mediante paga ou promessa de recompensa, entendeu o legislador que a pena dele deve ser mais elevada do que o cidadão que efetivamente está ofendendo o outro por algum motivo pessoal, certo? Com isso aqui, determina-se também um aumento da pena em 1/3. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque nós estamos 20h50, e que, se for entrar no artigo 142, obviamente, a gente vai se estender... Ah, não, querem 25, 10 para as 11. 10 para as 10. Então, a gente continua daí na próxima aula. Você marca para mim, Eduardo? Sim. Nós paramos, portanto, encerramos o artigo 141 das disposições comuns. A gente vai retornar na aula que vem, no artigo 142. Um aviso importante, Eduardo, para todos vocês, é que nas próximas aulas, eu estou fazendo uma troca com o professor Jomar. O professor Jomar ele vai ter um compromisso nas terças-feiras. Portanto, Ele respondeu o senhor, professor? Oi? Ele respondeu o senhor? Não entendi. Ele conseguiu responder o senhor? Porque a gente pergunta para ele, ele não responde. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Em relação a essa troca? Não, a respeito de trabalho, essas coisas, a gente manda mensagem para ele não responde para a gente. Não respondeu. Eu esqueci. Me cobre, eu falo com ele amanhã novamente, mas uma coisa é certa, vocês não podem ter prejuízo. Agradeço. Então, o que acontece? O Gilmar vai ter compromisso nas próximas terças-feiras. Nas próximas segundas-feiras, perdão. Então, para evitar que vocês sofram prejuízo, como nós temos aula terça-feira, então nós vamos fazer a troca das aulas, certo? Então, ontem não deu aula porque foi feriado, certo? Certo. A partir da semana que vem, então eu darei aula para vocês nas segundas-feiras e o Gilmar dará aula para vocês nas terças-feiras, certo? Ok. Então, Eduardo, comunique, porque às vezes nem todos estão presentes aqui na aula, comunique no grupo, né, que não vai ter, a única diferença é que nós estamos mudando a data da aula. Né? Ao invés de vocês terem aula comigo, isso só agora, no final de semestre aqui, que está acontecendo isso, porque ele foi convocado na Câmara de Vereadores, onde ele trabalha. Mas vocês não vão ter prejuízo nenhum. A única coisa que nós vamos fazer é a alteração da data. Em vez de vocês terem aula comigo nas terças-feiras, vocês terão aulas comigo na segunda-feira, dentro do mesmo módulo. Só está acontecendo isso, portanto, é uma troca minha e do Gilmar. Então, na semana que vem, nos dias aqui, vamos lá, a gente vai ter aula no dia 1º, né? E depois dia 8, vocês terão aula na segunda-feira, 1º e 8, comigo. E vocês terão aula no dia 2 e 9 com o Gilmar. Certo? Só está tendo inversão. Ao invés de segunda-feira terem o Gilmar e terça comigo, nós vamos inverter. Vocês vão ter aula nas próximas 2 semanas comigo e o Gilmar vai dar aula nas terças-feiras, tá bom? Tá, Joia, muito obrigado, senhor. Beleza. Então, comunique a turma toda que está Já passando fazer essa alteração.
Continua a mesma coisa, só estamos invertendo. Segunda e terça para que a gente acomode a situação do Gilmar e vocês também não tenham nenhum prejuízo. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que foi tratado até aqui? Tudo tranquilo? Porta-voz, Eduardo. Em ordem, professor. Então, a dúvida é só no dia da prova, né? Tô. Então, Belezinha. pessoal, boa noite para vocês, bom descanso, boa semana de aula. Igualmente, professor. Boa semana.